Muito bem, estamos aqui hoje com mais uma entrevista para você que nos acompanha. Figura ilustre aqui de Mauá da Serra, que é o pastor Joel Alves Faria, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Mauá da Serra. Pastor, é um prazer estar aqui com o senhor em seu gabinete. Eu que sou membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, posso dizer que ele é o meu pastor, pastor Joel, e é uma satisfação, uma alegria muito grande, viu, pastor? Vim aqui conversar com o senhor, nós conversarmos um pouco aqui da sua vida, um pouco aqui da Igreja Assembleia de Deus. O senhor disse para mim que o senhor gostaria de iniciar essa entrevista, lendo um versículo bíblico. Fique à vontade, pastor. Bem, eu cumprimento a todos que fazem parte, aos telespectadores do blog do Danilo Souza. É um prazer imenso atender o jovem Danilo, membro de nossa igreja, pelo qual temos um grande carinho, ele, a sua digna esposa. E com muito prazer eu cedi esse espaço da minha vida, do meu ministério, do meu dia, para atender o nosso jovem membro de nossa igreja. E antes de responder às suas perguntas, eu gostaria de convidar a todos para uma leitura na Palavra de Deus, porque aprendi uma coisa que toda reunião devemos ter o cuidado, o zelo, a preocupação de ter Deus na frente, Deus conosco, para que as nossas palavras sejam palavras como semente que possa produzir no coração daqueles que vão nos ouvir. Isso é bom para todos nós. Verdade. Eu escolhi um texto na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mediante a leitura deste texto bíblico, na carta de Paulo, um dos maiores pregadores da era cristã, um dos apóstolos mais renomados que a Bíblia nos revela, eu dou por aberta esta presente sessão, este presente momento com o Danilo, em que seremos, nesse momento, colocados ao seu dispor, Danilo. Maravilha, para todas as suas perguntas, que for possível, daremos a sua resposta. Com certeza. Pastor, primeiramente, a paz do Senhor, e o senhor leu esse versículo bíblico aí, que Deus abençoe. E pastor Joel Alves Faria, 71 anos de idade, é casado com a irmã Neuza Pires Faria, Claro, pessoal aqui de Mauá, de toda a região, muitos já conhecem pastor Joel, a irmã Neuza, são bastante conhecidos, mas para você que não conhece, tá aqui ele, e vai conversar com a gente hoje nessa entrevista. E o pastor Joel tem 51 anos de casado, é isso, pastor? Sim. 51 anos de casado, e tem 4 filhos e quantos netos? 6 netos. 6 netos. E, pastor Joel, o senhor é natural da onde? Bem, eu nasci na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, estado de São Paulo. Uma pequena cidade que faz divisa com o estado de Minas. Eu vim de lá com 1 ano de idade, vim para o Paraná. Então sou paulista de nascimento, mas paranaense de uma convivência nesses 70 anos de idade. Tá certo. E vieram para cá por quê, pastor? Os pais do senhor era por causa de serviço? O que era na época? Bem, meus pais, nós somos de uma família pobre no sentido financeiro. Meu pai era um homem diarista, colônio, então viemos justamente à procura de uma vida melhor, um serviço melhor, uma lavoura melhor, e nessa vida nós acabamos ficando aqui pelo Paraná. E daí, mas de início não foi aqui em Mauá, né? Não, eu morei em várias cidades do Paraná. De início de São Paulo para cá, o senhor veio com 1 ano de idade, aonde seus pais vieram primeiramente? De São Paulo para cá eu vim para a cidade de Centenário do Sul. Ali morei muitos anos, dali fui para Atalaia, morei mais uns 10, 12 anos, mudei para Nova Esperança, onde fiz
um curso onde estudei, me formei. Ali trabalhei na prefeitura por 12 anos. O senhor se formou em quê? Eu sou contador. O senhor é contador. Contador se formou formado, isso. contabilidade. No ano de 71. E na época, quando o senhor era de criança, adolescente, o senhor chegou a trabalhar em roça, alguma coisa assim? Não, Danilo, eu tive, apesar de uma família simples, eu sou filho único. Ah, o senhor é filho único, igual eu. E por isso não fui forçado a trabalhar na lavoura com meu pai. Papai nunca permitiu que eu pegasse no pesado. Graças a Deus que não cresci um menino que não gosta de trabalhar. Mas até os 10, 12, 14 anos, eu tive uma vida boa. Filho único, né? Muito paparicado pelos pais. Então não fui forçado ao trabalho pesado. E daí o senhor entrou para a universidade, se formou? Me formei a contador, fiz científico, né? Aí entrei na prefeitura, trabalhei 12 anos. E o senhor trabalhou em qual prefeitura, de qual cidade? Nova Esperança. Nova Esperança, aqui no Paraná mesmo. No Paraná. Ali fui contador da prefeitura por muitos anos. De Nova Esperança, saí da prefeitura para pastorear a primeira igreja. E o senhor já era casado nessa época, pastor? Quando o senhor estava ali de contador na prefeitura? Não, já era casado. Já era. E como é que o senhor conheceu a irmã Neuza Faria? Rapaz, isso aí é uma longa história, né? Eu morava em... Como é que o pastor, eu não vou dizer pastor ainda na época, como é que Joel Alves Faria conheceu Neuza Faria? Bem, o jovem Joel Alves Faria, com 18 anos de idade, já crente, já tinha me convertido, saí dos campos de futebol, era jogador de futebol, me converti a Cristo. E numa festa em Mandaguaçu, eu vi a Neuza. Ela era membro da igreja também, pertencia ao campo de Nova Esperança, mas numa congregação chamada Floraí. E nessa festa em Mandaguaçu, eu vi ela pela primeira vez, conversamos como amigos, ela jovem, era líder da mocidade da igreja. Então foi a primeira vista. Então o senhor conheceu ela na igreja mesmo? Não, conheci num trabalho na praça. Ah, num trabalho. Aí na segunda vez que eu vi ela, já começamos a namorar. Olha aí. E com 6 meses, casamos. Já casaram? Casamos. Olha aí. Bacana, pastor. O senhor disse que o senhor foi jogador de futebol? O senhor era contador e era jogador? Eu era contador da prefeitura e jogava num time da 2ª divisão. Olha aí. Já estava partindo para o profissionalismo. Né? Aí me converti, pendurei as chuteiras e peguei a Bíblia. Tá certo. Fez uma boa troca, não fez? Fez. E o senhor lembra que ano que o senhor se converteu? Me converti no mês de junho do ano de 1966, na cidade de Nova Esperança. Nova Esperança. Tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 17 para 18 anos. E logo já conheceu a irmã Neuza daí? E logo conheci, também logo me casei. Daí já casou? E já fui separado da presbítera e já fui trabalhar no ministério, continuando sendo contador da prefeitura. Da Assembleia de Deus mesmo ou era? Não, Assembleia de Deus. Eu nunca saí dessa igreja. O senhor sempre foi, né? Sempre, 52 anos, membro da Assembleia de Deus. Caramba, nunca saí dela. Nossa, é bastante tempo. E daí então, o senhor casou com a irmã Neuza e logo já veio o primeiro filho? 2 anos já nasceu a Sara, né? A Sara. Isso. Quais os nomes dos filhos, pastor? Primeira, Sara Pires Faria. Segundo, Joel Alves Faria Júnior. Terceira, Raquel Alves Faria. E o quarto, Éder Alves Faria. Os 4 filhos. E quantos netos mesmo? 5? Netos são 6. 6 netos. Salvo o melhor juízo, se eu não estou errando na conta, Joel Alves Faria Neto, Jennifer Faria, Camila, Samara, Thaisa, Isadora. São 6. Agora ganhamos a Isabela, que é a filha da Nayara, que eu considero como neta. Sim. E temos o nosso neto de coração, que chama João Henrique. Esse eu não abro mão. Conheço esse caboclo aí. Esse menino é o nosso neto de coração. Verdade. Faz parte da minha família. Verdade.
E, pastor, como que foi... E deixa eu lhe dizer uma coisa, e também sou bisavô, né? Eu tenho a bisneta Helena, que é a filha do Joel Neto. Verdade, é isso mesmo, né? Filha do Neto. Como é que é o nome dela? Helena. Helena, verdade. E, pastor, e como é que foi... O senhor, então, se batizou na Igreja Assembleia de Deus, né? Como o senhor disse, o senhor nunca saiu dessa igreja, desse chamado. E como é que foi para o senhor se tornar pastor? Como o senhor disse, o senhor logo já entrou para presbítero. Como é que foi, pastor? Pois é, pois eu com a idade de 20 anos fui tomado de surpresa numa reunião, ainda jovem, não tinha muito conhecimento de ministério. E aos 20 anos, pastor José Israel do Nascimento, pastor na época em Nova Esperança, me apresentou. Eu era secretário da mesa, secretário do presbitério, e ele tinha por costume avisar assim no ato. Ele não avisava antes, você vai ser separado. Então eu, lavrando a ata, ele disse, olha, nós vamos separar a presbítero esse mês o jovem Joel Alves Faria. Eu quase caí da cadeira. Né? Nossa, levou um susto. Mas me senti muito feliz, porque eu me converti com aquela fome, aquela sede de fazer algo para Deus. E já logo com 20 anos, ser separado a presbítero. E logo a seguir, já no pastorado do pastor Israel Sodré, que hoje é de saudosa memória, fui apresentado evangelista. E com 24 a 25 anos, salvo o melhor juízo, já fui convidado pela convenção para mudar para Bela Vista do Paraíso, para pastorear a primeira igreja no meu curto ministério. E o senhor pastoreou na onde mesmo? Em Nova Esperança mesmo? A primeira igreja que eu pastorei foi Bela Vista do Paraíso. Bela Vista do Paraíso. A segunda foi Assis Chateaubriand. A terceira foi Paranaguá. A quarta, eu assumi o departamento de missões do estado do Paraná, da convenção, e mudei para Maringá. A quinta igreja, pastorei Irati. A sexta, pastorei Cianorte. E de Cianorte eu mudei para Mauá da Serra, aonde estou até o dia de hoje. E nessa trajetória aí, com certeza o senhor já deve ter visto muita coisa, muitos milagres, muita ação de Deus em nossas vidas. E para fora, assim, pastor, não sei aqui em Mauá, mas o senhor lembra de algum fato que marcou essa carreira do senhor aí como pastor? Não aqui em Mauá, fora daqui. Olha, a minha vida, desde os 20 e poucos anos, durante esses 40 e poucos anos de pastorado, eu viajei o Brasil inteiro. Quando eu fui diretor de missões, que morava em Maringá, eu atendi o departamento de missões em vários estados do Brasil. E ainda tinha missionários na Argentina, no Paraguai, na Venezuela, na Bolívia. Então nós tínhamos por dever atender esse campo missionário. E nesse trajeto, nessa minha convivência com o ministério e com os trabalhos missionários, eu teria muitos milagres, sabe? Muitas coisas espirituais fenomenais que aconteceu na nossa vida, que foge, por exemplo, à operação terrena. Coisas divinas, coisas do céu. Que a gente não se lembra de todas, mas a minha vida toda, para resumir, a minha vida toda é um milagre. Que bom, pastor. Bom, a minha vida toda é um milagre. E se não for Deus em nossas vidas, né, quem seremos? Pois é, Deus me livrou de muitos acidentes, porque eu viajava de carro, de ônibus e de avião. Imagine durante quase 5 anos viajando por esse Brasil sozinho. Viajando de noite, de madrugada, quantas coisas Deus não me livrou. Verdade. Então são milagres que fogem à lembrança da gente. Mas resumindo, a minha vida é um milagre. Que bom, pastor. E em que ano que o senhor veio aqui para Mauá? Eu tomei posse da igreja aqui no dia 7 de julho de 1996. E a minha mudança chegou 20 e poucos dias depois, 27 de julho de 1996, eu estava me mudando para Mauá. Quem era o pastor antes aqui?
O pastor que eu... Antes do senhor vir. O pastor que estava aqui antes de mim é o pastor João Rocha. João Rocha. Isso. E como a gente pôde notar já, pastor, para quem talvez não conheça, né, nós vamos mostrar depois como que é a igreja aqui um pouco, né? Esse templo que nós estamos aqui, ele é um templo bem grande, né? Existem 2 templos aqui da Igreja Assembleia de Deus, né? Um é do lado do outro aqui, né? Só tem a rua que corta no meio. E esse templo que nós estamos aqui, o pastor Joel apenas inaugurou ele, né, pastor? Quando o senhor veio para cá já estava construindo, é isso? Quando eu cheguei, o templo estava no início, né? Estava no início. Estava com as paredes levantadas e cobertas. Uhum. Mas cada pastor tem o seu plano de construção. Uhum. Quando eu cheguei, eu admirei o trabalho do pastor João Rocha, visto que é um lugar pequeno, e ele construindo essa imensidão de templo. Uhum. O templo hoje tem 20 por 40. Uhum. É uma construção tremenda. Bem grande. Que quando eu cheguei, eu me assustei ver o tamanho do templo. Mas eu tive que fazer umas mudanças. Uhum. Eu só não tirei o templo do lugar. Mas eu tive que mudar até mesmo paredes que não tinha colunas, e a frente do templo eu mudei, mudei o púlpito da igreja, mudei o dentro do templo, embaixo era para ser estacionamento, eu transformei em refeitório. Então eu vou dizer para você que eu preferia ter pegado no início. Sim. Então, porque daí foi transferido o senhor para cá, isso. né? E daí, como era um projeto do outro pastor, o senhor teve que acabar de assumir, né? Aqui está a prova. Aqui está a prova. Vamos mostrar aqui, pastor? Vamos ver se eu cheguei aqui, por exemplo, eu cheguei em 1996. Mas o templo foi inaugurado em 1999. Então eu levei 3 anos para reconstruir o templo da maneira que eu queria. Que é bem grande, né, pastor? Bem grande o templo aqui. Já existia o templo sede, que é do outro lado da rua ali, né? que é o pequeno, né, que já existe há muitos anos. Né? Perfeitamente. E, pastor, daí o senhor terminou o templo, né? Em 99 foi inaugurado. Em 99. Foi inaugurado aí o templo, o segundo templo aqui da Igreja Assembleia de Deus de Mauá da Serra. E como é que foi, pastor, assumir aqui em Mauá? Como é que o senhor se sentiu? Para mim foi um desafio. Um desafio porque eu vinha de pastorear igrejas grandes, né? Lugares grandes como Paranaguá. Paranaguá isso que eu ia perguntar para o senhor, porque o senhor falou que esteve Paranaguá, Irati, Maringá, que são cidades muito maiores do que Mauá da Serra. Aí o senhor veio aqui para Mauá, que é uma cidadezinha pequena, né? Uma cidade pacata. Como é que foi, pastor? No Paranaguá eu pastorei uma igreja com 55 igrejas. Caramba. Tinha 6 mil membros. Nossa. Assis Chateaubriand nós estávamos com 23 igrejas e a base de 2.500 membros. Cianorte, uma igreja grande. Né? E vou dizer para você que aonde eu mais me dei bem foi justamente em Mauá da Serra. Foi em Mauá. Vale dizer que as outras igrejas eu fiquei 4 anos. Mais do que 4 anos. Mauá estou com 23 anos. 23 anos como pastor, presidente da igreja de Mauá da Serra. Um presbitério muito bom, muito pacífico, muito harmonioso. Um presbitério que cada um cuida das suas congregações, trabalha em prol do reino de Deus. Eu nunca tive nas nossas reuniões aqui, por exemplo, um contragosto, uma tristeza. Todas as nossas reuniões é mais uma confraternização. Então, um presbitério muito bom, uma igreja espiritual, uma igreja receptiva, uma igreja espiritual, uma igreja avivada. Bom, você tem conhecimento disso, sim, né? Eu sei. Não somos em muitos, mas no poucos que temos, a operação divina é coisa gloriosa. Então me sinto bem, me sinto em casa e não tenho intenção de sair daqui a não ser para o céu. Que bom. Pastor, e a gente fala o campo, né? A gente fala campo de Mauá da Serra porque são as igrejas que abrangem aqui a Assembleia de Deus de Mauá. Quais são os locais e cidades que pertencem ao campo de Mauá? Bem, hoje nós temos em Mauá 2 municípios que temos igrejas no nosso campo eclesiástico, que é a Califórnia e Marilândia do Sul.
Agora nós temos congregação em Água das Pedras, Bairro dos França, Serra dos Leões, Rio Preto, Serra do Cadeado, São José, Marilândia do Sul e Califórnia. E tem a União Camponesa. Aí temos as 3 igrejas missionárias, né, que é União Camponesa, Mandaçaia e Nova Moreira. E temos são igrejas missionárias. E temos aqui setores na nossa cidade, né, que é o setor 1, Vila Maria, setor 3, que é as 80, setor 4, que é a 106, e setor 5, que é a Vila Rural. Então nós temos 20 igrejas que compõem o campo de Mauá da Serra. Que bom, pastor. E nesses anos todos aí, faz 23, né? 23 anos. Vai fazer agora em julho. Aí já existia, antes do senhor assumir como pastor aqui, já existia algum campo ou foi o senhor que... Não, quando eu assumi o campo já existia, né? Já existia. Já era um campo pertencente à convenção, que pertence à 7ª região eclesiástica da nossa Convenção do Paraná. Então o campo já existia. Agora construímos algumas igrejas quando chegamos, né? Sim. Hoje, por exemplo, o pastor Joel Júnior, que é o nosso vice-presidente atual agora, ele está fazendo um trabalho muito importante, está fazendo um mural de todas as congregações e está colocando lá na entrada da igreja. Que legal. Como também vai ser colocado em mural todos os pastores presidentes que passou por aqui. Pastor Rodolfo, pastor Florencio, o pastor João Rocha, pastor José Alves. Então vamos fazer um mural e colocar a foto de todos os pastores que presidiram o Mauá da Serra. Na nossa contagem aqui foram 4 pastores? 5 pastores comigo. 5 com o senhor. Isso. Ah, sim. Eu achava que era só o pastor João Rocha e o senhor. Não, aqui passou Rodolfo, passou José Florencio, passou José Alves, João Rocha e agora ele. E o senhor desses 5, o senhor é o que mais ficou aqui. É o que mais estou permanecendo aqui. E daí, lógico que a gente sabe que são, né, como o senhor falou, o senhor passou por várias cidades, né, que são, tem um conselho de pastores aqui do Paraná, é isso, né? Sim, uma convenção. Uma convenção, e eles designam para onde cada pastor vai. Isso. É isso, né? Eles fazem o convite. Se o pastor quiser aceitar, não é obrigado. Né? E daí o senhor veio para Mauá. O senhor já teve algum convite dessa convenção para que o senhor saísse aqui de Mauá? Já tive, mas não aceitei. O senhor não aceitou? Não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Isso. E faz 23 anos já. 23 anos que colocamos a nossa mudança aqui. E o senhor não pretende sair daqui? Não pretendo, a não ser que eu receba uma chamada de Deus. Né? Chamada de convenção eu não aceito mais. Agora, se Deus me mandar, porque eu não sou dono da igreja, né? A igreja pertence a Deus. Se Deus tocar no meu coração que devo sair, que devo assumir outro trabalho, eu estou pronto. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui também. O senhor já citou isso em vários cultos que a gente tem notado. E claro, como, né, um trabalho de pastor e tudo, o senhor ganha, pastor? O senhor recebe para ser pastor da igreja? Olha, a Bíblia, ela diz que todo o que trabalha na obra é digno do seu salário. Sim. É claro que para cuidar da igreja, eu teria que receber alguma ajuda, como vou fazer para cuidar da família. É verdade. Eu sou um profissional, sou contador, mas eu larguei tudo para pastorear a igreja. Então eu devo ter alguma coisa para sustentar a minha família. O senhor trabalha para a igreja? Para a igreja. Apenas para a igreja? Para a igreja. Eu não vendo, não compro nada, não vendo nada, eu trabalho só na igreja. E quem designa o que o senhor ganha é o conselho. É o presbitério. É o presbitério de Mauá da Serra. De Mauá mesmo. Eles é que faz eles é que faz a ajuda de custo para o pastor da igreja. Tá certo. E aqui vamos citar o pastor Joel Júnior, que é filho do pastor, como o senhor citou, é o vice-presidente aqui da igreja. Sim. E o pastor Joel, como a gente sabe, também trabalha apenas para a igreja. Né? Só na igreja também. E o pastor Joel também tem um salário designado também pelo presbitério. Como todos os pastores, né?
Sim, não é Todos só os vocês. pastores do campo, os presbíteros do campo, todos eles têm o seu salário. É porque, como o senhor disse, né? O senhor trabalha apenas para a igreja. A igreja. E se o senhor também não tiver dinheiro, como é que o senhor vai pagar as contas? Não tem como. Tá certo. Pastor, a gente fica muito contente em estar aqui com o senhor, entrevistar o senhor, né? Como eu disse no começo do vídeo, né? Eu sou membro aqui da Igreja Assembleia de Deus e é uma satisfação imensa fazer essa entrevista com o pastor Joel, ele que já recebeu o título de cidadão honorário, né, pastor, há algum tempo atrás, né, a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo aí, né, presentearam o pastor com o título de cidadão honorário, e você pode ver aqui, ó, bem no cantinho aqui, né, do lado do pastor, tem vários certificados, vários títulos que ele já recebeu, né, pastor? Sim. De honra. E ainda sou cidadão honorário da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Olha aí, Diamantina. Vieram trazer para mim, a Câmara de Vereadores, vieram trazer para mim aqui em Mauá o título de cidadão honorário. O senhor chegou a morar lá ou o senhor fez missão lá? Nós temos missionário lá, né? Ah, vocês têm missionário lá. Tá certo. Diamantina é uma cidade bastante famosa, né? Até porque o Juscelino Kubitschek eu estive na casa daquele morou lá, né? O Juscelino era de lá, um dos nossos ex-presidentes aí, né, que construiu Brasília. Ele era de lá. O senhor chegou aí na casa do Juscelino? Foi na casa onde ele morou. Que legal, pastor. Muito bacana. E sobre a cidade aqui de Mauá, pastor, o que o senhor tem a dizer nesses 23 anos? Bom, pelo fato de estar aqui há 23 anos, isso aí já caracteriza que eu me familiarizei muito com a cidade. Gosto muito da cidade de Mauá da Serra. Inclusive os meus filhos vieram para cá, 2 eram solteiros, casaram aqui, né? Meus netos nasceram aqui. Então eu gosto muito do povo, gosto muito do clima. Hoje nós temos, por exemplo, um prefeito aí que é muito meu amigo, como os demais que também passaram, foram meus amigos, né? Mas eu quero me referir ao atual. Hermes é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, é um grande administrador, está deixando a cidade muito bem reformada, reformulada. Então, rapaz, eu gosto da igreja, amo a igreja é a minha família, né? Tenho um carinho, tenho um amor muito grande pelos membros da igreja, por todos que pertencem à igreja. Então, que eu digo, eu estou em casa. Que bom, pastor. Que bom. A gente fica muito feliz em ter o senhor aqui, em poder participar da Igreja Assembleia de Deus, né? Quando eu vim membrar na Assembleia, trouxe a minha carta aqui de outra igreja, o pastor me recebeu com o maior prazer, com maior atenção, né? Não só eu, como tantos outros membros, né, pastor, que o senhor tem recebido aí, vindo de outras congregações da Assembleia mesmo, ou de outras igrejas, né, pastor, que querem aderir aqui à Assembleia de Deus Missão em Mauá da Serra. É a Assembleia de Deus Missão mesmo que fala, pastor? Isso. Porque o nome Assembleia de Deus virou um domínio público, né? Porque você sabe que hoje nós não temos em nosso poder a patente Assembleia de Deus. Então qualquer pessoa que quer abrir uma igreja pode colocar a Assembleia. Como nós temos aqui a Assembleia de Deus Águia, a Assembleia de Deus Jesus Cristo, a Assembleia de você entendeu? Madureira, que nós não temos a patente. Se nós tivéssemos, ninguém podia usar o nome Assembleia de Deus. Sim, porque é registrado, né? Mas você sabe que eu ainda estou naquela que é melhor abrir uma igreja que abrir um boteco. Verdade, pastor. Verdade. Você abre uma igreja, tem lá meia dúzia, tem 10, pelo menos está lá cantando, está ouvindo a palavra. Né? Verdade. Eu sou dessa opinião. Verdade. E deixa eu concluir, né? O Danilo, o nosso querido jovem aqui, é pratista da nossa banda, viu? Fiquei muito feliz em ver ele batendo prata, é o nosso acordeonista, que ajuda nos cultos de quinta-feira, em batismo, está ali com seu acordeon. Né? Cada um faz o que sabe. Verdade. Eu não sei tocar. A única coisa que eu sei um pouquinho é pregar. O senhor sabe tocar assim que eu já vi o senhor tocando trombone. Eu já aposentei. Toco bom. Bom, o pastor estava falando aí, né, que a gente é músico, eu já vi o pastor tocando trombone, né, mas agora deu uma parada. Deu uma parada, deixei para o João Henrique, eu deixei para o Hélio, o Bombardino. Deixou para os filhos agora. Para os filhos, isso. Porque praticamente a família toda, né, do pastor, o neto, está aqui na igreja Nayara, e todos são músicos, né, todos aprenderam. Eu sou um pastor feliz, um pai feliz, um avô feliz, um sogro feliz, sabe por quê?
porque você nota que toda a minha família está na igreja. Verdade. Toda, genro, Verdade. as noras, os filhos, os netos, todos, um canta num grupo, outro canta em outro. Então eu sou um pai, um sogro, um avô, sabe, muito feliz. Que bom. Pastor, falando da família, o senhor nunca forçou ninguém, falou, vai ter que ser membro aqui da igreja também, porque é filho do pastor. Ou cada um teve o seu chamado? Cada um tem a sua chamada. Porque a gente não pode forçar ninguém a ser crente, como eu não posso forçar ninguém a se batizar, eu não posso forçar ninguém a entrar em comunhão. Isso é uma coisa que tem que nascer no interior. É a pessoa que tem que sentir. Né? A única coisa que eu posso fazer é que eu estou fazendo, né? Para fazer parte de um grupo oficial da igreja, tem que ser membro da igreja. Agora, não batize só para fazer aquilo. Batize e sentir no coração e na alma. Então, essa semana mesmo tivemos batismo, né? E o pastor Joel batizou as suas duas netas, né? Eu acho que completou o círculo já, pastor, de netos batizados ou ainda não? Ainda falta a Isadora, a Isabela, né? São mais novinhos. São a mais novinha. Né? Então, eu acho que... E está chegando outra neta, né? O senhor deve ter ficado muito contente, né, pastor, em poder batizar suas netas. Mas olha, você não viu a emoção que eu fiquei? Eu vi. Abraçar a Thaís, abraçar a Samara. Para mim, inclusive a Fernanda, a filha da Tati, né, que eu apresentei, agora batizei a Fernanda. É uma emoção muito grande para o pastor. Claro que, como o senhor já citou e nós temos citado aqui no vídeo, né, faz 23 anos que o senhor está aqui, então o senhor viu uma geração. Uma geração. Essa geração que está vindo, tudo passou pelas minhas mãos. Apresentei, alguns já fiz casamento. Né? Então o pastor vive dessas emoções. Legal. Claro, não é só, como eu disse, o privilégio do pastor batizar suas netas, mas como ganhar almas para Jesus, né, pastor? Esse é o maior, né? Quando a gente vê um batismo, quer dizer que aqueles que estão ali aceitaram Jesus e querem levar uma vida com Cristo. Não tem dúvida. Esse é o maior avivamento, né? E nesse último batismo que foi essa semana passada agora, o pastor batizou bastante jovens, né? A maioria foram jovens, né? A maioria tinha 80% foram jovens. Um ou outro que era mais velho, né? Mas a maioria eram jovens. A gente fica muito contente e feliz em ver que os jovens estão se interessando por Jesus, que é o nosso Salvador, né, pastor? Isso é muito bom, né? Isso é uma alegria dos que pregam, dos que apacentam, dos que dirigem a igreja, ver almas aceitando a Cristo como Salvador. Para isso fomos chamados, né? Verdade. A ordem divina, o mandamento mais soberano de Cristo é esse: ide e fazer discípulos. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Não quer dizer que vai ser, né, pastor? Tem que seguir uma vida... Tem que ser batizado e ser obediente. Tem que ser... Porque às vezes acontece da pessoa batizar e acabar desviando do caminho. Quantos não estão desviados, né? Tem que batizar e seguir corretamente. Né? Perfeitamente. E nós estamos vendo, pastor, o senhor como pastor presidente, uma longa carreira aí como pastor da igreja, em várias pregações que nós temos assistido, não só aqui na igreja, mas na internet, como a gente vem acompanhando, os pastores têm falado do fim dos tempos. E eu quero que o senhor comente um pouco sobre isso, pastor, para a gente encerrar aqui a nossa conversa. Essa vinda de Jesus tão aguardada, está para acontecer mesmo? Será, pastor? Olha, esse é um fato que nenhum de nós deva desconhecer, pelo menos aqueles que conhecem um pouco a Bíblia. Né? Nós sabemos de que a volta de Cristo é algo transparente e eminente. Muitos estão tentando desconhecer o fato, porque o mundo em si, ele traz muito atrativo aos que vivem nele. Então, até mesmo muitos crentes estão meio dormentes, estão meio dormindo, desconhecendo de que a volta de Cristo é um fato que vai acontecer muito breve. Visto que a Bíblia fala de vários acontecimentos que haveria de acontecer antes da volta de Cristo. Sinais. E a gente já tem
Sinais vão acontecer antes da volta de Cristo. Depois que esses sinais acontecer, então não existe outro. É o toque da trombeta e a volta de Cristo. Então veja os sinais: terremotos, peste, pai contra filho, filho contra pai, doença, enfermidade, brigas e desastre. Tudo isso já aconteceu. Não existe mais nenhum sinal que possa acontecer que vem nos indicar a volta de Cristo. Todos já aconteceram. Então, o que falta agora? Só falta a volta de Cristo. Verdade. Então, finalizando este momento com o Danilo, a minha palavra como pastor da igreja, como servo de Deus, é de que não só os que estão fora da igreja, mas principalmente para os que estão dentro da igreja, para que não durma, não fica desapercebido concernente à volta de Cristo, porque ela é um fato verdadeiro, bíblico, e a Bíblia nós sabemos que é a maior profecia, e ela deixa transparente a todos nós de que muito breve Jesus voltará. Então, para todos que vão participar deste vídeo, saiba desta verdade de que a volta de Cristo está para acontecer. Não sabemos em que vigília da noite, se na primeira, segunda, terceira ou quarta, mas uma coisa é certa: Jesus breve voltará. Desperta, aviva a tua alma, volte para Jesus, porque a volta de Cristo é algo maravilhoso. É o maior acontecimento que vai se dar neste mundo. Alegria para uns, para os que vão subir, mas a tristeza para outros que vão ficar. Esta é a verdade, Danilo. Exatamente. Pastor, Deus abençoe. Obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras aqui. E quero dizer que eu fico muito contente, pastor, em ser membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, em poder estar participando aqui, junto com essa família abençoada aqui da Igreja Assembleia. E como o senhor disse, eu entrei como pratista ali por enquanto, que eu gosto muito de música, de poder tocar ali, tocar o meu acordeon junto com os demais músicos ali. Eu já tocava numa outra denominação, mas há pouco tempo estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, e o meu maior prazer, pastor, é ser músico para Jesus. É o meu ministério que eu tomei para mim. Se Deus preparar alguma outra coisa, vai ser da vontade dele, mas a minha maior alegria é poder tocar o meu acordeon ali junto com a banda, com os demais músicos. É o que eu mais gosto. Ok. Para nós é uma alegria. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Terminando essa entrevista para o blog do Danilo Souza. Fique com Deus. Amém.